Então, nossa aula de hoje será a discussão sobre a regulação endócrina do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor, como o próprio nome diz, atua para gerar a prole, assegurando a continuidade da espécie. Diferente de outros sistemas do nosso corpo, este sistema ele não contribui para a homeostase, ou seja, ele não é essencial para a sobrevivência do indivíduo. Apesar disso, ele tem um grande papel na vida da pessoa, já que nos relacionamos enquanto seres sexuais e isso contribui muito para o comportamento psicossocial, influenciando de forma considerável sobre o modo como as pessoas se veem e interagem uns com os outros. A união do gameta masculino ao gameta feminino produz uma nova e única combinação de genes parentais, que é o zigoto. Esses gametas, por sua vez, são produzidos pelas gônadas. Os dois componentes básicos do sistema reprodutor são as gônadas e o trato reprodutor. As gônadas, feminina e masculina, realizam uma função endócrina regulada por um eixo, hipotálamo, hipófise, gônada, e elas são diferentes de outras glândulas endócrinas, uma vez que elas realizam a gametogênese. Neste caso, além de produzir os gametas, elas são responsáveis também pela produção dos hormônios esteroides, testosterona, estradiol e progesterona. O trato reprodutor está envolvido em vários aspectos do desenvolvimento, função e transporte dos gametas, e a sua fisiologia é muito dependente da função endócrina das gônadas. Então, o trato reprodutor masculino ele é formado pela gônada, que é o testículo, um sistema de ducto composto pelo epidídimo, canal deferente, ducto ejaculatório e uretra. Esse sistema ele é importante em auxiliar o armazenamento, maturação e transporte dos gametas. As glândulas acessórias, que compreendem as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais, que está nessa região membranácea da uretra, logo abaixo da próstata. Elas são glândulas que produzem substâncias que protegem o gameta e facilitam o seu movimento entre o sistema de ductos. E, por fim, algumas estruturas de sustentação, que inclui o escroto e o pênis, que é o órgão de cópula masculino. Os testículos eles estão alojados fora da cavidade abdominal. Uma estrutura de sustentação, que é o escroto, consiste de pele frouxa e tecido subcutâneo subjacente que pende da raiz do pênis. Esse local, fora da cavidade abdominal, mantém a temperatura testicular cerca de 2 graus mais baixa que a temperatura corporal, e isso é crucial para o desenvolvimento ideal dos espermatozoides. Os testículos são glândulas ovais que se desenvolvem próximo dos rins, na parte posterior do abdômen, e geralmente começa sua descida em direção ao escroto através dos canais inguinais durante a metade final do 7º mês de desenvolvimento fetal. Nesse processo de descida, observa-se uma túnica serosa, denominada de túnica vaginal. Ela é derivada do peritônio e recobre parcialmente os testículos. Internamente, a túnica vaginal encontra-se uma cápsula fibrosa branca, composta de tecido conjuntivo denso não modelado, chamado de túnica albugínea. A túnica albugínea ela se estende para dentro, formando septos que dividem os testículos em uma série de compartimentos internos, que são os lóbulos. Cada um dos 200 a 300 lóbulos contém 1 a 3 túbulos espiralados, chamados de túbulos seminíferos contorcidos.
que é o local onde os espermatozoides são produzidos a partir do processo de espermatogênese. Os túbulos seminíferos contorcidos, eles apresentam dois tipos de células. As células espermatogênicas em diferenciação, que vão produzir o espermatozoide, e as células de Sertoli, que tem uma função importante em dar suporte ao processo de espermatogênese. Essa organização apresentando os túbulos seminíferos determina dois compartimentos, que é o compartimento intra e o compartimento peritubular. O intratubular é composto pelo epitélio seminífero e o peritubular é um compartimento onde observa-se os elementos neurovasculares, células do tecido conjuntivos, células imunológicas e as células intersticiais de Leydig, que a principal função é a de produzir a testosterona. Vamos falar então agora sobre esse compartimento intratubular, que é formado pelo epitélio seminífero. Como foi dito, é formado pelas células espermáticas em diferentes graus de diferenciação. É no túbulo seminífero que ocorre o processo de espermatogênese, está descrito aqui nessa figura, né? É um processo que ocorre a partir de múltiplas divisões mitóticas e meióticas, no qual uma célula indiferenciada, que é a espermatogônia, ela se divide até formar 4 células totalmente diferenciadas, que são os espermatozoides. Além dessas células em diferenciação, o túbulo é formado por essas células grandes aqui, que são as células de Sertoli. Observa que a célula de Sertoli, cada célula, ela vai desde a membrana basal do túbulo até a região luminal. E observa também que as células de Sertoli adjacente, elas formam junções oclusivas. Essas junções oclusivas dividem aqui o espaço num compartimento basal e num compartimento adluminal. Nesse compartimento basal estão as células mais indiferenciadas, a espermatogônia e os espermatócitos primários em estágio inicial de diferenciação. Já no compartimento adluminal estão as células em grau de diferenciação posterior. Essas junções oclusivas, elas acabam funcionando como uma barreira física, né? E essa barreira é chamada de barreira hematotesticular e ela é muito importante nesse processo de diferenciação celular que ocorre no túbulo seminífero. A partir dessa barreira, a célula de Sertoli, ela consegue controlar a disponibilidade de nutrientes para as células germinativas. Além disso, cria um microambiente especializado e imunologicamente seguro para os espermatozoides em desenvolvimento. Então, a célula de Sertoli é essencial para a viabilidade e desenvolvimento das células espermáticas. O processo de espermatogênese, ele é dependente da testosterona, que é produzida por células de Leydig. Essas células estão no compartimento peritubular, vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o receptor androgênico, ele está nas células de Sertoli, está expresso na célula de Sertoli. E esse receptor é que vai responder à presença da testosterona, e não os espermatozoides em desenvolvimento. Então, a célula de Sertoli tem uma função importante no suporte metabólico dessas células em diferenciação. Ela é importante no processo de remodelamento. Observem que no processo de espermatogênese parte de uma célula tronco chamada espermatogônia, uma célula grande e redonda, e o ponto final é a formação de uma célula altamente diferenciada, que é uma célula alongada e achatada, que é o espermatozoide. É importante também no processo de movimentação e liberação dos espermatozoides logo que eles são produzidos, uma vez que ela produz um líquido
que contribui para essa liberação do túbulo seminífero até o epidídimo, e também ela produz uma proteína de ligação ao andrógeno, chamada de ABP, que mantém um alto nível de andrógeno dentro do compartimento adiluminal, lá nos túbulos seminíferos. Ela também é muito importante e secreta um hormônio chamado inibina. A inibina ela vai atuar retroalimentando negativamente os gonadotrófos para inibir a produção de mais FSH. Então, nesse caso, a inibina mantém os níveis de FSH dentro de um ponto de ajuste. Outra função da célula de Sertoli é a produção de um hormônio chamado hormônio antimileriano. Isso ocorre durante o desenvolvimento. E esse hormônio ele induz a regressão do ducto embrionário mileriano, programado para dar origem ao trato reprodutor feminino. Então, vamos ver agora o espaço peritubular, que é onde está a célula endócrina primária do testículo, chamada de célula de Leydig. Além da célula de Leydig, nesse compartimento também tem outras células comuns do tecido conjuntivo frouxo, como eu já falei anteriormente, e uma rede capilar peritubular muito rica, que fornece nutriente aos túbulos seminíferos por meio das células de Sertoli e, ao mesmo tempo, transporta a testosterona dos testículos para a circulação periférica. Então, as células de Leydig são células produtoras de esteroides e que produzem o hormônio sexual masculino, o principal hormônio sexual masculino, que é a testosterona, a partir do estímulo de outro hormônio, que é o hormônio luteinizante. A gente vai ver isso melhor mais para frente. Então, uma vez formada em homens adultos, a testosterona terá importantes papéis, que é o suporte à gametogênese, a manutenção do trato reprodutor masculino e a produção do sêmen, e a manutenção das características sexuais secundárias e libido masculina. Vamos entender melhor a ação da testosterona no trato reprodutor masculino. Parte desse hormônio é convertido perifericamente no 17-beta estradiol a partir de uma enzima chamada de aromatase. E esse hormônio ele vai ter uma ação muito importante na maturação óssea masculina. Parte também é convertida pela ação dessa enzima 5-alfa-redutase na dihidrotestosterona e vai ter uma ação importante na masculinização da genitália externa durante o processo de desenvolvimento, mudanças associadas à puberdade, como o crescimento do pênis, escurecimento e pregueamento da bolsa escrotal, o crescimento dos pelos pubianos e axilares, a distribuição dos pelos faciais e corporais também. Tem uma ação também no aumento da massa muscular e também está associado ao aumento do número de glândulas sebáceas e a oleosidade da pele masculina. Esse hormônio também vai ter uma ação direta que ocorre em vários tipos celulares. Regula a função da célula de Sertoli, como a gente já discutiu. Ela tem ação no desenvolvimento do trato masculino, tem um efeito importante nos lipídios, no qual se observa-se um aumento da fração LDL e uma diminuição da fração HDL. Isso pode estar associado com a deposição de tecido adiposo no abdômen dos homens. Além disso, esse hormônio está relacionado ao aumento da produção de eritrócitos, à rigidez dos ossos, ao aumento da massa muscular e também à manutenção da função erétil e libido masculina. Então, a partir da análise dessa figura, podemos observar como o comportamento do perfil plasmático de testosterona ao longo dos anos. Então, observa-se antes do nascimento um pico de produção de testosterona
e ele está relacionado à descida do testículo, da cavidade abdominal até o escroto, e também à diferenciação da genitália masculina. Após o nascimento, observa-se uma queda, não há produção de testosterona, e aí, a partir da puberdade, que gira em torno dos 11 anos, o nível plasmático de testosterona começa a subir de forma acentuada e alcança um platô na idade adulta, em torno de 17 anos. Observa-se também que esse platô dura até 5 décadas de vida, isso vai ser bem variado dependendo da literatura que vocês estudarem, mas observa-se que depois ocorre um declínio gradual, diferente do que se observa nas mulheres, né, onde ocorre a perda total da produção de hormônios. Essa redução ela ocorre em torno de 0,5% a 1% ao ano. E isso ocorre principalmente por uma redução na liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, o GnRH, e também por uma perda de responsividade da célula de Leydig ao estímulo do LH. Só que é importante frisar que, apesar desse declínio, a espermatogênese é bem preservada, mesmo em octogenários. Os níveis decrescentes de testosterona podem estar relacionados à queda na libido a partir do avanço da idade no homem, à perda da massa óssea, ao risco maior de fraturas, à diminuição da massa muscular e, consequentemente, ao aumento do risco de quedas. Vamos entender agora, a partir dessa figura esquemática, a regulação hormonal importante para o trato reprodutor masculino. Então, primeiro a gente observa que esse processo se dá a partir de um eixo hierárquico que envolve o hipotálamo, a hipófise e a glândula alva aqui, que é o testículo, a gônada masculina. O hipotálamo, ele produz o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio ele cai pela circulação hipotálamo, hipófise, estimula os gonadotrófos a produzir dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH ele vai atuar em receptores que estão localizados lá na célula de Sertoli e, a partir dessa ação, estimula o processo de espermatogênese. O LH ele vai atuar em receptores que estão localizados na célula de Leydig, produzindo então testosterona. A testosterona ela é um hormônio esteroide, ela é lipofílica e ela migra para os vasos sanguíneos que estão aqui nesse espaço peritubular e também para dentro do túbulo, onde ela tem uma ação sinérgica com as células de Sertoli para estimular a secreção da proteína ligadora de andrógenos, que é a ABP. Uma vez produzida essa proteína, ela tem a função de concentrar dentro do túbulo seminífero uma quantidade de testosterona suficiente, uma vez que a testosterona estimula as fases finais da espermatogênese lá dentro do túbulo seminífero. Então, é importante que ocorra uma concentração de testosterona lá dentro. Assim que o grau de espermatogênese necessário para a função reprodutiva masculina é alcançado, as células de Sertoli elas liberam a inibina e a função é justamente inibir, a partir da retroalimentação negativa, a secreção do FSH. Esse aumento da concentração de testosterona estimula também a alça de feedback negativo, inibindo a produção do LH e também essa retroalimentação atua lá no hipotálamo, inibindo a produção do GnRH. Até que essas concentrações de testosterona diminuam e aí o eixo é novamente ativado, o hipotálamo volta a produzir GnRH, a hipófise volta a produzir FSH e LH
e aí o processo continua. Pronto. A partir do momento que a gente entendeu todo esse processo de produzir o espermatozoide e a regulação hormonal, que é tão importante para a produção, tanto para a produção do espermatozoide, como para o amadurecimento do sistema reprodutor masculino e características secundárias sexuais, a gente vai ver que agora trata-se do fato de que o sistema reprodutor masculino ele é projetado para fornecer o espermatozoide ao sistema reprodutor feminino. Então, essencialmente, o que se observa é uma via tortuosa de tubos que transporta os espermatozoides até o exterior. Lá nos testículos, a pressão gerada pelo líquido produzido pela célula de Sertoli vai empurrar os espermatozoides e o líquido ao longo do lúmen dos túbulos seminíferos contorcidos até uma série de ductos muito curtos chamados de túbulos seminíferos retos. Esses túbulos levam uma rede de ductos do testículo chamada de rede de testículo. A partir daí, eles se movem até o epidídimo, que é um órgão em forma de vírgula que fica localizado na margem posterior de cada testículo. Funcionalmente, o epidídimo é o local de amadurecimento do espermatozoide. Então, imediatamente ocorre a produção do espermatozoide, ele ainda não tem a capacidade de motilidade nem de fertilizar o ovo. Essa capacidade é adquirida no epidídimo. Além disso, o epidídimo também ajuda a impulsionar o espermatozoide para dentro do ducto deferente durante a excitação sexual, a partir das contrações peristálticas de sua musculatura lisa. E também os espermatozoides eles podem ser armazenados por meses e eles ficam viáveis lá no epidídimo. Pronto. Partindo do epidídimo, segue o ducto deferente. O ducto deferente, ele sobe ao longo da margem posterior do epidídimo, entra na cavidade pélvica, faz uma curva aqui sobre o ureter, aqui, e passa sobre o lado e abaixo da face posterior da bexiga. Funcionalmente, esse ducto conduz o espermatozoide durante a excitação sexual do epidídimo até a uretra por meio das contrações peristálticas da sua camada muscular. Logo então, a próxima parte, essa região aqui, que é o ducto ejaculatório. Ele é formado pela união do ducto da glândula seminal com a ampola do ducto deferente. A ampola do ducto deferente é essa parte dilatada do ducto deferente. O ducto ejaculatório ele vai ejetar espermatozoide e secreção da glândula seminal logo antes da liberação do sêmen pela uretra para o exterior. A uretra, por sua vez, é a parte terminal desse sistema de ductos, No caso dos homens, é compartilhada com o sistema urinário e serve de passagem para o sêmen e para a urina. A uretra ela é dividida em 3 partes, A parte prostática, a parte membranácea e a parte esponjosa. Então, esse sistema de ductos que a gente estudou até agora armazena e transporta os espermatozoides, mas as glândulas acessórias, elas secretam a maior parte da porção líquida do sêmen. As glândulas acessórias compreendem as glândulas seminais, que são estruturas contorcidas em forma de uma bolsa acinosa. Observa aqui nessa figura, aqui, a glândula ou vesícula seminal, são em número de 2. Elas estão localizadas posteriormente à base da bexiga e anteriormente ao reto. Elas secretam um líquido viscoso e alcalino que contém frutose, prostaglandinas, proteínas de coagulação. Essas substâncias elas são importantes para
contribuir para o processo de motilidade e viabilidade dos espermatozoides, além de ser importante para produzir ATP, que contribui na motilidade, ajuda a neutralizar o ambiente ácido da uretra masculina e também no trato genital feminino. Esse líquido secretado pelas glândulas seminais, eles correspondem a cerca de 60% do volume do sêmen. A outra glândula é a próstata, né? A próstata, ela está localizada inferiormente à bexiga e envolve a parte prostática da uretra. A próstata secreta um líquido leitoso ligeiramente ácido e contém também muitas substâncias, dentre elas o ácido cítrico, que é importante para produzir ATP, as enzimas proteolíticas, que incluem pepsinogênio, amilase e hialuronidase, elas são importantes para decompor as proteínas de coagulação secretada pelas glândulas seminais. Produz também fosfatase ácida e seminoplasmina, que tem uma ação de antibiótico, né? Destrói as bactérias. O líquido secretado pela próstata é um líquido leitoso e corresponde a 25% do volume do sêmen. Também é muito importante para a motilidade e viabilidade dos espermatozoides. Por fim, as glândulas bulbouretrais, elas são também em número de duas, são essas glândulas aqui bem pequenininhas, têm um tamanho aproximado de uma ervilha. Elas estão localizadas na parte membranácea da uretra e secretam um líquido alcalino na uretra que protege os espermatozoides de passagem, neutralizando os ácidos da urina presente na uretra. Secretam muco também, que lubrifica o pênis e o revestimento da uretra, diminuindo o número de espermatozoides danificados no processo de ejaculação. Dessa forma, o sêmen é uma mistura de espermatozoide e líquido seminal, um líquido que consiste nas secreções dos túbulos seminíferos, glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. O volume em uma ejaculação é de entre 2,5 e 5 ml de sêmen, que contém entre 50 e 150 milhões de espermatozoides por ml. Apesar da ligeira acidez do líquido prostático, o sêmen possui um pH ligeiramente alcalino, em torno de 7,2, 7,7, em razão do grande volume de líquido proveniente das glândulas seminais. O pênis contém a uretra e é uma via de passagem para a ejaculação do sêmen e excreção da urina. Ele é formado por duas massas dorsolaterais, que são os corpos cavernosos do pênis, e a massa posterior média menor, que é o corpo esponjoso do pênis. No corpo esponjoso contém a uretra e ela permanece aberta durante a ejaculação. A pele e o tecido subcutâneo que envolve essas três massas consistem em tecido erétil. O ato sexual masculino envolve a ereção, que é o enrijecimento do pênis flácido para possibilitar a sua entrada na vagina, e a ejaculação, que é a expulsão forçada do sêmen pela uretra para fora do pênis. A ejaculação requer a ereção peniana causada pelo preenchimento de sangue dos seios venosos lá nos corpos cavernosos. O processo pode ser iniciado lá no sistema nervoso central, no hipotálamo posterior, como também a partir de impulsos sensoriais aferentes que se originam do pênis e são carregados pelo nervo pudendo. Esse processo é mediado por impulsos dos nervos pélvicos que contêm fibra simpática e parasimpática. Na estimulação sexual, as fibras parasimpáticas provenientes das partes lombar e sacral da medula espinhal, elas mantêm a ereção
o aumento e o endurecimento do pênis, né? A partir da estimulação parasimpática, observa-se a liberação e produção de óxido nítrico, que faz com que o músculo liso presente nas paredes das arteríolas, que supre o tecido erétil, relaxe, permitindo a dilatação desses vasos sanguíneos e o enchimento de sangue. Então, esse aumento do fluxo sanguíneo e dilatação dos seios sanguíneos resulta na ereção. A ejaculação, por sua vez, que é a liberação vigorosa de sêmen da uretra para o exterior, é um reflexo simpático coordenado pela parte lombar da medula. Como parte do reflexo, o músculo liso do esfíncter na base da bexiga se fecha, impedindo que a urina seja expelida durante a ejaculação e que o sêmen entre na bexiga urinária. A partir do momento que a estimulação do pênis tem acessado as arteríolas, que supre o tecido erétil, elas são contraídas, assim como o músculo liso, diminuindo os seios sanguíneos. Isso alivia a pressão nas veias que irrigam o pênis e permite que o sangue drene por elas. Consequentemente, o pênis retorna ao seu estado flácido inicial. Deixo aqui sugestões de leitura para complementar o assunto discutido nessa videoaula.